Muito bem, são 11 horas e 36 minutinhos, você acabou de ouvir esse hino abençoado, né? Jesus virá mesmo. Sem dúvida alguma, Cristo Jesus está às portas, voltando para levar a sua igreja lavada, remida, imaculada, com vestes brancas, e com certeza eu estarei fazendo parte desse grupo que estará subindo para a glória com o Senhor Jesus, amém. Irmão Jorge falou que também vai, né? Irmão Zé, também eu creio que o Senhor estará nos levando. Irmãos, já pensaram de repente, né? A rádio fica no ar aqui e todo mundo não tem mais ninguém. O Senhor Jesus levou a sua igreja e eu não quero continuar fazendo o programa, não. Eu quero estar com o Senhor, com aqueles que vão subir, aqueles que vão estar com o Pai Celestial, juntamente, né, encontrando com o Senhor Jesus as nuvens, estando na glória com Ele. Nós estamos aguardando esse dia, estamos esperando esse dia e cremos que sem dúvida alguma será um grande dia, dia lindo, dia tremendo, em que nós estaremos nos encontrando com o Senhor na glória. Eu quero te chamar a atenção nesta hora para um momento muito especial, que é aquele nosso momento muito legal, muito mesmo especial, em que Deus fala aos nossos corações. Deus tem aberto a sua boca e falado através da sua palavra aos nossos corações. Momento de reflexão. E a palavra de Deus diz, e nós queremos meditar na palavra de Deus, Lucas 18, a partir do versículo 18 até o versículo 23, queremos meditar acerca da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 18, diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, desfaz de tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo esse moço, estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, o Senhor tem nos falado, né? Já falou conosco essa noite na igreja acerca desse texto. E Deus tem falado conosco acerca dessa palavra. Eu creio que Deus tem algo para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Você que já é cristão, você que ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, você que está em busca de algo para a sua vida, de uma caminhada, de um novo caminho, eu quero dizer para você que houve um encontro entre o moço que tinha uma boa posição e Jesus. E nós podemos entender de cara, nesse primeiro encontro, que esse moço, embora sendo alguém que guardasse os mandamentos, embora sendo alguém de uma boa posição, embora sendo alguém que estivesse muitos bens, riquíssimo, como diz a palavra no versículo 23, era alguém que tinha uma necessidade, era alguém que precisava de alguma coisa para a sua vida. E nós podemos entender perfeitamente uma preocupação por parte desse moço em querer saber o que ele deveria fazer, como ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta do moço bom, desse jovem rico, caracterizava na vida desse moço uma grande necessidade de uma vida eterna, necessidade de paz ao partir desse mundo, necessidade de estar com alguém que estaria gozando de felicidade, de paz, de alegria para todo sempre. Havia uma necessidade na vida desse moço, embora ele fosse alguém de uma boa posição, embora no versículo 23 diga que ele era muito rico, riquíssimo, que guardava até os mandamentos, que honrava seu pai e a sua mãe, que não adulterava, que não levantava falsos testemunhos, que não fazia parte dos roubadores, nem guardava a lei, tinha aprendido isso desde a infância, talvez criado numa boa família, mas faltava alguma coisa para esse moço, faltava a vida eterna. Faltava a certeza de deitar, e se ele tivesse que acordar no dia seguinte, ou ele não sabia onde estaria acordando,
Faltava nele a segurança de saber que quando o Senhor o chamasse, ele estaria com o Senhor na glória. Havia uma necessidade na vida desse moço de posição, nesse homem de posição, de boa posição. E hoje o homem em geral, ele tem buscado essa boa posição. E hoje o homem em geral, ele tem caminhado neste mundo em busca de uma boa posição. Ele tem se voltado para esse mundo, tem trabalhado, tem estudado, tem se preparado para obter uma boa posição. E o homem tem se voltado apenas para isso. Esse moço que teve um encontro com Jesus, ele já tinha essa boa posição. Ele já era um homem considerado de boa posição na sociedade. Já era alguém considerado com a sua vida financeira feita, refeita. Preparado. E a palavra de Deus diz que esse moço tinha uma necessidade de vida eterna. E algo que o Senhor tem nos chamado a atenção, que está até em Mateus 6,19, o Senhor Jesus recomenda a cada um de nós, e que algo que esse moço estava fazendo e conseguiu fazer, exatamente o contrário da recomendação de Cristo Jesus, quando Jesus diz em Mateus 6,19, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu, porque os tesouros da terra a traça rói, o ladrão rouba, você perde, é destruído. E o mais triste, o mais preocupante é que nós temos nos deparado com situações e vidas até que tem até experimentado seguir a Cristo Jesus. Seguir a Cristo Jesus. Temos experimentado vidas que têm até aceitado o convite de seguir a Cristo Jesus. Como Jesus recomendou e pediu a esse moço, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tem muitos seguindo a Cristo Jesus, mas que não está praticando Mateus 6,19, mas que tem se voltado apenas para buscar tesouros a níveis desse mundo, mas os seus corações estão voltados para as coisas desse mundo, mas o motivo de seguir, de trabalhar, de desenvolver uma obra ministerial está voltada em captar bens neste mundo. A palavra do Senhor diz ainda em Mateus 6, Jesus ensinando o sermão da montanha, ele diz, não busqueis as coisas desse mundo em primeiro lugar, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você que nesse texto de Lucas 18, Jesus não estava interessado na riqueza do moço. Jesus não estava preocupado com os muitos bens que esse jovem rico tinha. Jesus não estava preocupado no quanto ele tinha na sua conta bancária ou os seus bens, ou ele não estava preocupado se ele era alguém bem sucedido, se ele era alguém que tinha uma boa posição, ou se ele não tinha nada, ou se ele era como aquela viúva pobre que deu tudo que tinha, ou se ele era considerado alguém de uma boa posição. Eu quero dizer para você que Jesus não estava preocupado. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus hoje continua não estando preocupado com a sua posição financeira, com a sua posição diante da sociedade, mas Jesus está muito preocupado com a sua posição diante dele, com o seu coração diante dele. Jesus está preocupado se você está juntando tesouro no céu. Jesus está preocupado se você está correndo, trabalhando, batalhando, se preparando para juntar tesouro no céu. E não há uma sugestão de Cristo Jesus, mas é uma ordem de Cristo Jesus que está em Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, mas juntais tesouro no céu. Trabalhai para que sejais ávidos, dignos de herdar o reino dos céus. Frutificai. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. É a mensagem de Cristo Jesus para cada um de nós. É a recomendação de Cristo Jesus para cada um de nós. Muitos líderes talvez estejam preocupados com você, amigo ouvinte, nesta hora. Muitos líderes até possam estar preocupados se você tem uma boa posição financeira e aí você fazer parte da sociedade cristã atual.
Muitos líderes têm até se dado uma atenção especial para aqueles que têm uma boa posição financeira. Mas Jesus não está preocupado. Mas Jesus não está preocupado se você tem ou se você não tem. Jesus quer sim, e Ele está com o desejo no coração em que você venha se render diante dEle. Como o Senhor Jesus não estava preocupado com esse moço rico, com o quanto ele tinha, mas ele sabia que tinha alguma coisa que impedia esse moço de continuar seguindo ou de continuar na conversa com Cristo Jesus. Jesus falou para ele: vem, segue-me. Vende tudo que tens, vem, segue-me. Ele entristeceu-se, e a Bíblia destaca como sendo alguém que tinha muitos bens. O Senhor não está mandando que você venda tudo para depois segui-lo. O mestre não está te ordenando: olha, só vou te aceitar se você estiver pobre, ou se você não tiver mais coisa alguma. Não, Deus não quer. Deus te quer na posição em que você está. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo diz, que devemos permanecer da forma que fomos chamados. A Bíblia diz: vinde como estás. Vinde como estás. O que o Senhor olha é o coração. A palavra de Deus diz que o homem julga segundo a aparência, mas Deus julga segundo o coração. Deus julga segundo o coração. E Deus tem falado ao seu coração nesta noite. Talvez você que até esteja algum tempo na igreja, talvez você até que tenha algum tempo tem vindo para Cristo Jesus em meio a dificuldades, ou com muitos bens, ou com poucos bens, ou com bem nenhum, a sua própria vida. Talvez você que tenha simplesmente entregue algo que é mais valioso do que o mundo inteiro, que é a sua própria vida. O Senhor Jesus nos recomenda nessa noite: ajuntai tesouro no céu, adquirir herança no céu. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:18, que se nós atentarmos, devemos atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Não devemos atentar para as coisas que se veem, porque elas são temporais ou elas passarão. Mas as coisas que não se veem, elas duram para sempre, elas são eternas. Quando você se dispõe a seguir a Cristo Jesus, quando você se dispõe a falar, e eu creio que o Senhor Jesus, o Mestre, estava esperando uma reação positiva daquele moço rico, falando: Senhor, eu não me importa se eu tenho muitos bens, não importa se eu não tenho bem nenhum, não importa o que eu tenho, importa é que eu quero te seguir, Senhor Jesus. Importa que eu quero juntar tesouro no céu. Importa que o tesouro que eu estou juntando no céu, ele é muito mais importante. Não dá para se comparar com muitos bens que eu possuo neste mundo. Não podemos caracterizar a vida de um cristão por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele não tem. Não podemos também caracterizar a vida, a alegria de um cristão por aquilo que ele possui neste mundo. Mas podemos caracterizar a vida de um cristão, e Jesus Cristo caracteriza a vida de um cristão pelo fato do seu coração estar aberto, por aquilo que ele possui no seu coração. A característica de um cristão é baseada naquilo que ele possui no reino dos céus, por aquilo que ele está frutificando. Porque Cristo Jesus não olha o exterior, nem olha a aparência, nem olha os bens, nem olha para os bens adquiridos, mas Ele olha para o reino dos céus, Ele olha para o tesouro celestial, Ele olha para o coração, Ele olha para a alma do homem, porque é isso que vai prevalecer. Não podemos fazer do cristianismo uma teologia de prosperidade, aonde muitas vidas têm vindo buscar a Cristo Jesus, não para dispor dos seus bens ou desfazer dos seus bens e distribuir aos pobres, mas para adquirir bens para continuar vivendo neste mundo. Não podemos caracterizar a vida de um cristão baseado nesta passagem e em muitas outras passagens, quando Cristo Jesus jamais condenou a riqueza ou os bens. Aliás, ele vivia de bens, de fazenda, de viúvas, mulheres que despojavam dos seus bens para servirem a Cristo Jesus com seus bens, mulheres ricas, homens de poder aquisitivo. Mas o Senhor quer caracterizar, e você deve ser caracterizado, você deve ser
deve ter um perfil de um cristão que tem um coração aberto para Cristo Jesus. Você deve ter o perfil de um verdadeiro cidadão do céu, que está no Salmo 15. Você não pode ter a sua vida presa em coisas que se consomem, que vão ser corrompidas, que o ladrão rouba. O seu coração não pode estar preso em coisas que vão ficar neste mundo, como o coração desse moço rico estava preso. Mas o seu coração deve estar aberto para Cristo Jesus e preso em Cristo Jesus. E quando Ele falar, vem, segue-me, você deve abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui. E você que talvez esteja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 10 anos na casa do Senhor, não se preocupe com o tesouro deste mundo, mas abra o seu coração para juntar tesouro no reino dos céus. Deus não quer que você venha mendigar, mas Deus quer que você venha ser próspero acima de tudo no reino dos céus. Deus quer que você venha ser alguém bem-sucedido no reino dos céus. Deus quer que você venha ser bem recebido no reino dos céus. Ele não nos chama para uma vida de mendigança, mas Ele nos chama para uma vida de busca em primeiro lugar do reino de Deus e a sua justiça. Ele nos chama para que as outras coisas sejam forçadas a nos acompanhar, a acompanhar o reino de Deus. E se você está no reino de Deus, você não tem falta de coisa alguma. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és aquele que fala aos nossos corações. Pai, oro a Ti nesta hora por cada vida que tem refletido acerca da Tua palavra. E Tu tens dado uma ordem para cada um de nós. Que o tesouro no céu é mais importante do que toda a riqueza deste mundo. Como Tu repeliste Satanás, que ofereceu todo o reino deste mundo, e Tu o expulsou da sua presença, Jesus, com a palavra. Que Tu possas, Senhor, falar a cada coração nesta hora. Que possamos mesmo buscar o Teu reino em primeiro lugar. Traga, Senhor, para cada coração nesta hora o desejo ardente de buscar e de juntar tesouro no céu. Mesmo aqueles que já têm recebido a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, mas que talvez não tenha trabalhado, se empenhado para que tenha um grande tesouro no céu. Que Tu possas despertá-lo, Senhor, para essa grande obra de juntar tesouro no céu. Que toda preocupação, que todo cuidado esteja em trabalhar para o Teu reino, em adquirir vidas para o Teu reino, em garantir vida para o Teu reino. Como Tu declaraste para aquele moço que juntou em celeiros muitos bens, farturas, e Tu declaraste que o Senhor poderia vir e pedir a alma dele. E para quem será a tua alma? Que você não esteja enquadrado, mas que você possa declarar: a minha alma pertence ao Senhor Jesus, que vive e reina em minha vida, em meu coração para todo sempre. Senhor, toque em cada coração nesta hora, restaura, modifica a maneira de pensar. Que toda ansiedade por coisas desse mundo, toda solicitude pelas coisas desse mundo seja dissipada dos corações, mas que eles estejam com os corações abertos para estarem contigo, reinando para todo sempre, no nome de Jesus.